Olá, em janeiro deste ano o governo federal anunciou uma série de medidas econômicas que aumentam os impostos com o intuito de incrementar o caixa do próprio governo na casa dos 20 bilhões de reais. O Ponto de Vista recebe hoje os economistas Cláudio Dedeca e Cândido Ferreira para debater sobre este assunto. Bem-vindo, Cândido, bem-vindo, Cláudio. Bom, a primeira pergunta para os dois é como que os senhores veem a economia atualmente? Pode começar respondendo, Cândido? Olha, existe aí alguns desequilíbrios macroeconômicos que parecem que preocupam as autoridades econômicas e toda a sociedade. Basicamente, nós temos o problema da inflação, que está no teto da meta, a questão do crescimento da economia, que tem sido relativamente reduzido, e aquele que é, talvez, na minha interpretação pessoal, o grande problema é o desequilíbrio externo. Nós temos um déficit aí em transações correntes, em torno de 20 bilhões de dólares, 90 bilhões de dólares, déficit nas transações correntes. Temos também déficit na balança comercial. Então, são problemas, um conjunto aí de problemas que a economia brasileira atravessa. E por conta disso, o governo, lógico, tem adotado um conjunto de medidas para enfrentar esses desequilíbrios. Olha, eu diria que a grande questão hoje do país é que a economia brasileira vem andando de lado, pelo menos desde 2012. Nós perdemos, na verdade, a oportunidade de prolongarmos um crescimento por um período mais longo, por trabalharmos pouco a questão do planejamento e do que queremos fazer com o país nos próximos 10 anos. Ao andarmos de lado, foram se reduzindo as margens de manobra do ponto de vista da política econômica. E tenho a impressão também de que o governo atual ganhou as eleições em outubro passado, tá certo? Entretanto, não tinha claro o que faria um segundo mandato. E essas medidas são muito mais medidas para responder o curto prazo do que propriamente para responder às demandas de médio e longo prazo que o país requer. Nós estamos, do ponto de vista econômico, numa situação de restrição muito grande. O Cândido já tocou em vários dos problemas conhecidos, tá certo? Mas a questão não basta isso, é necessário tomar medidas de curto prazo, olhando um período mais longo, isso é, perguntando o que queremos fazer com essas medidas do ponto de vista para o país em termos de 3, 4, 5 anos. E a impressão que eu tenho é que essas medidas respondem somente ao curto prazo. Há um certo, eu diria, uma desorganização do governo do ponto de vista do que será a sua atuação nos próximos 4 anos. A gente pode dizer, então, que essas medidas foram, de certa forma, uma surpresa? Olha, efetivamente, são medidas com uma preocupação de curto prazo. Na minha interpretação, o governo ele vem fazendo um ajuste recessivo, ele tem uma grande preocupação com o seu desequilíbrio externo, vai fazer uma recessão, lógico que deve diminuir o consumo, deve diminuir os investimentos, ajuda, logicamente, a reduzir esse desequilíbrio externo, ajuda, e aí o papel do ministro da Fazenda foi lá, a Davos, enfim, atrair recursos externos para financiar esse desequilíbrio. Mas, efetivamente, o professor Cláudio colocou, é uma preocupação de curto prazo, não é uma visão de longo prazo, que não envolve a questão de planejamento. Afinal de contas, o que nós queremos para o país, isso não está claramente pontuado. É lógico que também a presidente da República não veio a público para, enfim, apresentar a sua interpretação da realidade econômica brasileira e nem para explicar o porquê das medidas. Então, nós também temos essa interpretação. Olha, são medidas de curto prazo, tem alguns problemas mais imediatos que se quer resolver, mas efetivamente não está claramente colocado que país que nós queremos, qual o planejamento, qual o futuro do país que se imagina para 3, 4 anos, enfim. Quais seriam as medidas necessárias e corretas a serem tomadas, então, Cláudio? Olha, eu, nos primeiros dias de governo, eu fiquei muito assustado, na verdade, com a manifestação da presidenta e do seu ministério, né?
em 2 ou 3 dias, um conjunto razoável de conflitos entre ministros apareceu. Isso já é um sinal de que o time não está muito bem organizado, ou, na verdade, a tática, a estratégia para esse time não está muito bem definida, tá certo? Me parece que teria sido fundamental que o governo apontasse quais são para os próximos 4 anos, para esse período de governo, quais são os eixos, quais são as questões centrais que ele pretenderia, tá certo, enfrentar, né, na sua gestão. E como parte dessa estratégia, isso é, dos eixos principais de ação do governo, qual papel cumpririam essas medidas? Porque essas medidas são medidas muito pontuais, quer dizer, eu diria quase uma cesta de supermercado, são vários produtos que não parecem articulados, tá certo? E medidas, inclusive, com enorme dificuldade de aprovação. Uma delas foi apontada e depois de 24 horas já foi abandonada, que era a alteração do salário mínimo, e a segunda é a discussão do seguro-desemprego. Muito provavelmente essa alteração não será aprovada. Por quê? Porque nós vivemos numa democracia, tá certo? E isso muitas vezes os economistas se esquecem. Os economistas são profundamente, eu diria, autocráticos quando chegam nos governos. E não gostam muito, tá certo, do jogo democrático. Dificilmente uma mudança do seguro-desemprego poderá passar, e é necessário que se altere o seguro-desemprego, depois nós podemos voltar em relação a esse tema, sem que um acordo social seja costurado antes da medida ser enviada ao Congresso. E o governo não, o governo, por medida provisória, enviou para o Congresso e não fez um acordo social que provavelmente, permitindo que os atores agora vão até o Congresso pressionar contra a alteração do seguro-desemprego. Então, esse que eu acho que é o problema. Não se sabe muito bem qual é o papel dessas medidas dentro de uma estratégia, eu diria, mais de longo prazo do governo. Como economistas, vocês podem dizer que os economistas estão mais pessimistas em relação a essas mudanças ou otimistas a longo prazo? Olha, eu diria que essas medidas têm um custo social bastante elevado. Pelo que o governo falou até agora, mexe em alguns direitos dos trabalhadores, eleva alguns tributos, como você mesmo colocou, as taxas de juros estão subindo. É lógico que isso tem um custo, que significa diminuir a atividade econômica, ter um efeito recessivo. De alguma forma, a classe trabalhadora vai pagar por essas medidas. Então, é lógico que elas podem ser defendidas, mas cabe justamente às autoridades econômicas e a presidente da República, enfim, politicamente explicar à sociedade o que se pretende, quer dizer, onde nós queremos chegar com essa, enfim, qual o papel dessas medidas nesse horizonte futuro. E isso não está claramente colocado. E é lógico que aí aparecem as contradições. Então, o ministro diz que vai mudar a política de salário mínimo, volta atrás no dia seguinte, a questão do seguro-desemprego, enfim, agora parece que voltou atrás, vai rever. Então, enfim, como não existe uma certa, não está claro, não está transparente, nós não sabemos exatamente onde se pretende chegar, gera essa confusão. Realmente, como o professor colocou, estrategicamente não se sabe exatamente qual é o papel dessas medidas, enfim, que estão sendo discutidas. Um ponto que você citou é que para o trabalhador comum, para a pessoa física em geral, diminui o poder de compra, diminui o poder de consumo. Quais as outras consequências que podem ocorrer? Olha, veja, se você aumenta os impostos, você sobe as taxas de juros, significa que você está reduzindo a renda do trabalhador, vai reduzir o consumo, as empresas, enfim, vão reduzir os seus investimentos, enfim, diminui a atividade econômica. No limite, lá no futuro, isso pode levar a um desemprego, pode levar, enfim, fazer com que a economia, num primeiro momento, fique estagnada, que é o que se imagina para esse ano, 2015, e, lógico, isso pode ter um efeito em termos de desemprego. É isso, Flávio? Olha, a impressão que eu tenho é que o governo andará durante 2 anos, pelo menos, no fio da navalha. Por quê? Porque ele, de um lado, ele tem que buscar, quer dizer, impedir que o país entre numa recessão,
porque se o país entrar numa recessão, as próprias medidas tomadas para aumento de arrecadação não surtirão os efeitos esperados. E provavelmente essa economia não ocorrerá. 18 bilhões é muito dinheiro e não encaixa essa cifra considerando os orçamentos, seja da Previdência Social, seja do trabalho. Então o governo, na verdade, ele vai andar num fio da navalha, eu diria, durante 2 anos. As medidas provavelmente vão passar por um processo de revisão, eu diria. Não me parece que o ministro da Fazenda tenha autonomia, eu diria, mais do que isso, respaldo para tomar medidas dessa natureza. Tem um outro aspecto que eu acho que é importante trazer para a discussão, é que não é que os economistas estão descontentes, eu diria que a sociedade brasileira como um todo está descontente. Todos os segmentos da sociedade brasileira apresentam um descontentamento muito grande, uma apreensão sobre o futuro do país. Isso, obviamente, tem que ser levado em conta pelo governo, porque senão o governo enterra a sua legitimidade que, nesse exato momento, não tem pesquisa, não tem nenhum indicador, encontra-se um pouco abalada, tá certo? De tal modo que eu diria, do meu ponto de vista, pelo menos, é necessário considerar esses fatores. E é difícil, eu acho, seja para os economistas, seja para quem for, saber exatamente como é que o país vai trilhar 2015, 2016, porque ele vai andar no fio da navalha, isso é, de um lado, impedir que venha uma recessão e, por outro lado, buscar reconquistar alguma possibilidade de crescimento da economia. Do meu ponto de vista, essas medidas são claramente insuficientes em todos os sentidos, e mais do que isso, como a gente já apontou, falta qualquer sentido estratégico, tá certo, nas iniciativas tomadas. O senhor chegou a citar o termo. A gente já tem alguma recessão? A gente já caminha para a recessão? Existe algum sinal de que isso possa vir a acontecer? Olha, uma recessão não, mas eu acho que uma clara desaceleração da economia. Eu diria que o governo trabalhará para que a economia, essa situação de estagnação seja a realidade para 2015, 2016. Há uma probabilidade grande de, a partir de 2017, a economia brasileira ser relançada, de certo modo, por motivos diversos. O governo vai trabalhar nessa direção, porque precisa de que a economia, pelo menos, ande de lado. Conheço um período de estagnação como o presente, para manter sua legitimidade. Uma recessão é uma tragédia para esse governo, do ponto de vista da legitimidade política junto à sociedade, tá certo? Então, eu diria que esse é o cenário mais provável. E na sua opinião, Cândido, a gente tem o risco de uma recessão? Olha, as medidas que estão sendo tomadas realmente é de curto prazo. Eu entendo que as autoridades têm uma grande preocupação com o desequilíbrio externo, as medidas aí têm uma clara intenção de agradar o mercado, garantir, enfim, recursos para o financiamento aí da dívida pública, mas assim de curto prazo. É lógico que vai haver efetivamente uma desaceleração na economia para esse ano, a expectativa é um crescimento muito pequeno para 2015, mas é lógico que para o país, para a sociedade é ruim, porque o Brasil tem, lógico, uma grande população jovem que precisa de empregos, enfim, tem uma grande, nós precisamos consumir, precisamos produzir. Então, não é uma medida, essas medidas, elas, é lógico que tem um custo muito grande, e eu não acredito que o governo vá, enfim, insistir nisso por... A sensação que se tem é de que são ciclos a economia. Tem como cortar esse ciclo de altos e baixos? De pelo menos estabilizar numa... Não, a economia vive no ciclo. O que você pode fazer é amenizar. Mas veja só, essa crise nossa, atual, na verdade, em grande medida, é a responsabilidade do país. Porque em 2009, quando nós saímos, teve a crise internacional, o Brasil respondeu muito bem. Ao invés do Brasil fazer o que outros países fizeram, do tipo, um país que fez exatamente isso foi a China. Isso é, eu tenho uma crise, eu vou enfrentar a crise, e foi isso que o Brasil fez em 2009, e tomar um conjunto de iniciativas mais de longo prazo para saber como, inclusive,
superar a crise independentemente de um cenário internacional que se agrave. O Brasil não fez isso. O governo, em grande medida, ficou aplaudindo o êxito de termos saído, o êxito em relação, né, sobre a saída da crise do país, tá certo? Mas não pensou o futuro. Quer dizer, eu gosto de dizer o seguinte, de 2009 para cá, o governo se orientou muito pela imagem que veio do retrovisor e olhou muito pouco para frente, tá certo? Buscando aproveitar a luminosidade que o presente nos permite em relação ao futuro. E isso nós fomos perdendo espaço, tá certo? Para uma reação mais organizada, mais estratégica. E, na verdade, essas medidas, essa é a minha leitura, é um conjunto de iniciativas associadas a puro desespero político e econômico por parte do governo. A gente volta já falando disso. O ponto de vista de hoje discute os rumos da economia do Brasil. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista discutindo sobre os rumos da economia do Brasil em 2015. No bloco anterior a gente estava falando, o Cláudio estava falando que o Brasil ele teve medidas para sair daquela crise mundial de 2008 e 2009. Ele até se recuperou, mas não manteve. Tem incentivado o consumo, daí a pergunta para os dois. Tem incentivado o consumo, foi uma medida certa? Pode começar o Cláudio, depois o Cândido pode falar. Olha, era a única medida possível. A medida foi correta. Mas qual foi o problema? O problema é que em 2009 já havia sinais na economia. Era muito claro que era necessário ter uma estratégia para estímulo do investimento. Isso é, o consumo permitiu segurar, enfrentar a crise, manter algum crescimento em 2010, 2011, 2012, mas aquilo ali era um crescimento datado. Ou eu reativava o investimento, tinha uma estratégia mais clara, ações mais articuladas, mais organizadas, um planejamento, eu diria, do Estado mais estruturado, ou eu conseguia fazer, tá certo, que o investimento se deslanchasse, ou eu teria crescentes dificuldades da economia. O que o governo fez? O governo explorou muito as vantagens no consumo e trabalhou muito pouco em favor da reativação do investimento. Eu acho que aí reside o problema. E nesse exato momento o governo não pode desativar o consumo, porque a única coisa está segurando ainda alguma atividade na economia. Que é o que vai acabar acontecendo com a volta do IPI e tudo mais. Mais ou menos, porque eu acho que ele vai voltar com o IPI, ele vai voltar com a CID, isso é, com essas medidas, mas ao mesmo tempo ele vai abrir algum canal, eu diria, alguma válvula de escape para que o consumo não afunde. Porque se afundar, vem a recessão que o Cândido apontou. Por isso que eu disse que ele anda na fio da navalha, porque ele tem que tomar medidas mais austeras e ao mesmo tempo não pode permitir que o país adentre numa recessão. Então, é o famosa, como a gente gosta de dizer às vezes, escolha de Sofia, né? Um filme em que a mãe é obrigada a escolher entre os dois filhos quando chega num campo de concentração. O governo está brigando, na verdade, para não cair para nenhum dos dois lados, superar, na verdade, tá certo? Essa situação de dificuldade. Cândido? Não, realmente, ali na crise de 2008 2009, as medidas de estímulo ao consumo foram bastante positivas. O governo, lógico, reduziu alguns tributos, reduziu as taxas de juros, ampliou o crédito, os resultados foram absolutamente positivos, enfim, favoreceu a expansão da economia, conseguimos enfrentar aquele momento de crise, mas realmente, para que você tenha um crescimento sustentado, é fundamental o investimento produtivo. Nós precisamos ampliar enfim, o nosso parque produtivo, as nossas indústrias precisam investir mais, nós temos grandes necessidades de investimentos em infraestrutura, enfim, investimento produtivo é a palavra-chave para que o país possa crescer de forma sustentada ao longo dos anos. E esse é o grande desafio, quer dizer, o grande desafio estava colocado lá naquele momento de crise, 2008, 2009, permanece até esse momento, é o desafio para o país, só para a gente ter ideia, na nossa
região aqui de Campinas, as estatísticas aí falam, no ano passado, que a nossa indústria viveu uma grande crise, tivemos mais de 2.000 trabalhadores da indústria que perderam o emprego em 2014. Então, a nossa indústria é efetivamente pouco competitiva, fala-se num fenômeno de desindustrialização no país. Então, esse é o desafio. Quer dizer, olha, nós, enfim, é lógico que temos alguns problemas aí de curto prazo, as medidas do governo visam resolver, alcançar esses problemas de curto prazo, mas o país precisa crescer, o país precisa gerar empregos, nós precisamos investir produtivamente. Esse é o grande desafio. Estava colocado no passado, está colocado hoje, em 2015. E na sua opinião, como que o mercado internacional vê essas medidas tomadas pelo governo agora em 2015? Olha, as medidas, o que as autoridades estão fazendo? É lógico, querem cortar as despesas, né? As mudanças no seguro-desemprego, nas regras para a pensão por morte no INSS. É lógico, o governo quer aumentar as suas receitas, então tem elevado alguns tributos, enfim, elevou as taxas de juros. Essas medidas são, na minha interpretação, claramente direcionadas a atender os interesses do mercado financeiro. Como governo, um todo, tanto interno quanto externo. Quanto interno como externo. Na verdade, o que o governo quer, enfim, mostrar ao mercado que ele é confiável, que ele gera um superávit primário, ou seja, que ele arrecada mais do que aquilo que ele está gastando, que ele tem poupança para pagar a sua dívida. Enfim, é o que o mercado financeiro quer ouvir. E é o que é preocupação de curto prazo. Isso atende a esse interesse, pode inclusive até facilitar o financiamento da dívida pública, essas medidas, mas efetivamente não é isso que vai garantir aí um crescimento sustentado para o país. Nós temos que realmente criar condições para, enfim, viabilizar, estimular os investimentos produtivos dentro da economia brasileira. A abertura econômica seria uma saída para aumentar esse estímulo? Não, de jeito algum. Não? Do meu ponto de vista. E mais do que, não é do meu ponto de vista, não existe nenhum país no mundo de natureza continental, como o Brasil, que trabalhe com fronteira aberta. Na verdade, fronteira aberta é possível para países pequenos, mas para países grandes não existe no mundo. Se nós pegarmos o próprio Estados Unidos, os Estados Unidos ainda hoje consomem 3/4 do que consome é produzido dentro dos Estados Unidos. Então não é por aí. Mas eu gostaria de pegar o seguinte ponto, a partir da intervenção do Cândido. Se nós olharmos, nós já temos mais um mês, né? Não há nenhuma sinalização por parte do governo do que fará com a nossa indústria e com a nossa competitividade, a nossa produtividade. E aí se encontra o ponto-chave, porque qualquer melhora da situação externa brasileira, pelo menos, depende de uma reativação da nossa base industrial. Então nós estamos discutindo muitas medidas fiscais e os problemas mais estruturais, do tipo competitividade, produtividade da indústria, o governo não disse ainda uma palavra. E como que o governo poderia evitar essa desindustrialização que o Cândido citou, que até se fala que está acontecendo? Olha, em primeiro lugar, ter uma política industrial mais robusta, coisa que o governo não tem. Tá certo? Esse é o primeiro ponto. Mais do que isso, saber quais são os setores chaves para a economia brasileira. Isso exige esforço. Só para nós termos uma ideia, a última vez que o Brasil planejou, ou tentou planejar seu futuro, foi em 1975. Desde 1975, nós abandonamos um olhar mais organizado sobre o que fazer com o futuro do país. Nós temos que fazer isso. Sem isso, não há medidas de curto prazo que consigam dar conta. Nós temos um fator, inclusive, que de certo modo tem ajudado a não agravar, vamos dizer assim, essa situação que nós estamos vivendo, que é o fator demográfico. Como a população brasileira está crescendo muito pouco e chega relativamente pouca gente ao mercado de trabalho, nós temos uma situação de desemprego, por incrível que pareça, ausência de crescimento, uma situação de desemprego ainda razoavelmente favorável. E isso
poderá, de certo modo, ser preservado nos próximos 2 anos, né? Tem fatores também que atrapalham o governo. Essa brincadeira da Petrobras tem implicações muito significativas para a situação que o país se encontra hoje. Essa brincadeira vai nos custar não só os valores que têm aparecido na televisão, mas vai nos custar, tá certo? Eu diria, a possibilidade de reativar a economia mais rapidamente, porque a Petrobras é importante do ponto de vista do investimento do país. Mais do que isso, ela cumprirá um papel relevante do ponto de vista da situação externa brasileira. E Ou essa seja, crise, com a corrupção, diminui a confiança externa na economia do país. Mais do que isso, a confiança em relação ao Estado, às estatais, provavelmente retardará a produção da Petrobras para exportação, que poderia ser importante, tá certo? Para enfrentamento da restrição externa, enfim. É uma lambança isso, né? É a palavra correta, que foi feito com uma empresa que é um patrimônio nacional e que, obviamente, gera uma desconfiança muito generalizada sobre a economia brasileira, porque, veja só, cada vez mais é visível que não é só a Petrobras, todo o sistema das grandes construtoras se encontra envolvido, tá certo? Envolvido nesse processo. E eu diria, mais alguns meses, tudo indica que os bancos também serão, porque as remessas de dinheiro para fora do país são feitas através das instituições bancárias. E as instituições bancárias tinham conhecimento do que estavam fazendo, essas empresas estavam fazendo provavelmente por causa razão do valor. Então, entenda que o cenário é muito complexo na minha perspectiva, o governo está muito pouco preparado para isso, tá certo? É um conjunto de medidas muito esparsas, que não fica claro qual é a articulação entre elas. São ministros que uma razoável desarticulação do ministério. O ministro da Reforma Agrária brigando com o Ministério da Agricultura, tá certo? É o ministro da Educação batendo no... Enfim, falta arrumar a casa ali. Isso veja só, nós na Copa do Mundo conhecemos, tá certo? O que é uma situação de ausência de estratégia, tá certo? Levamos de 7-1. Bem, espero que isso aí não ocorra com a economia e com o país, mas a situação não é uma situação tranquila e eu acho que falta clareza do governo sobre o que fazer. Não só com a economia, hein? Com a política, com a sociedade e tal. Tudo. Além dos casos de corrupção, a gente teve a Copa aí, com um investimento grande, que o governo disse que as empresas privadas iriam suprir. No fim, o próprio governo federal teve que suprir, acabou excedendo o valor esperado, o caixa. A gente tem Olimpíadas. Isso, de certa forma, ajuda a equilibrar um pouco as contas do país ou pode desestabilizar mais ainda? Olha, em relação, pensando o futuro do país, realmente a questão da abertura comercial, que por vezes se fala que a economia brasileira é muito fechada, muito protegida, eu não acredito que a solução para o país, para o crescimento, para o futuro do país, passe por essa questão de abertura comercial. Efetivamente, nós temos que definir setores estratégicos para o desenvolvimento do país. Por exemplo, o caso do petróleo e gás era um setor que se entendia importante, o governo concentrou muitos recursos nesse setor, poderia ser aí um setor de geração de empregos, produtos para exportação, enfim. É lógico que a situação que a gente vive hoje da Petrobras vai realmente comprometer, e tem um custo para o país, tem um custo para toda a sociedade. Enfim, gera desconfiança no governo, nas estatais, enfim, isso é um problema. Mas é lógico que, enfim, o governo tem que definir exatamente que setores que são prioritários. Essa é uma questão. É lógico que a questão da Copa do Mundo, a questão das Olimpíadas, a realização das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a princípio eu fiquei bastante otimista com as possibilidades das Olimpíadas no Rio de transformar o próprio Rio de Janeiro. É lógico que deveria significar muitos investimentos, significar geração de empregos, poderia, lógico, isso ser utilizado para melhorar toda a infraestrutura urbana
da cidade. Então, ajudaria o crescimento da economia. É importante, eu acho que seria bastante positivo a realização das Olimpíadas, como da Copa do Mundo. É lógico que nós tivemos todo um conjunto de problemas aí que, enfim, gerou um custo para todos nós. A gente volta já falando disso. O ponto de vista de hoje fala sobre a economia do Brasil e os rumos dela neste ano e no próximo ano. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista falando sobre a economia do país. Cláudio, na primeira parte do programa você tinha falado que queria voltar a discutir um pouco mais sobre o seguro-desemprego e a Previdência como um todo. Qual que é a sua opinião nesse ponto, desses ajustes econômicos nesta área? Olha, as medidas vão permitir, se aprovadas, né, porque a probabilidade de não ser aprovadas é muito grande, vão permitir uma economia, eu diria, no curto prazo, mas elas não resolvem o problema estrutural que tanto a política de seguro-desemprego quanto a Previdência possuem. No caso do seguro-desemprego, eu vou ter uma economia. Entretanto, como o gasto de seguro-desemprego no Brasil ele é procíclico, isso é, ele cresce quando a economia cresce, tá certo? Se a economia em 2015, 16, 17 tiver alguma recuperação, o gasto voltará a crescer e a situação de estrangulamento do seguro-desemprego voltará a ocorrer porque você muito tem um giro rapidamente. maior de trabalhadores, é isso? Exatamente. Nós temos uma rotatividade no Brasil absurda e nós precisamos tratar disso. E tratar disso não é tratar no gabinete do ministro do Trabalho, da Fazenda, tá certo? É necessário que o país chegue, tenha uma posição sobre o assunto e tome alguma decisão também sobre ela. E não há sinais de que isso ocorra. Eu sou cada vez mais cético em relação a medidas burocráticas de gabinete tomadas em Brasília, tá certo? O país, mal ou bem, avança do ponto de vista democrático. E nós vamos ter cada vez mais as instituições que fazem parte da democracia terão uma influência crescente sobre as decisões do aparelho de Estado. Então nós vamos ter que, enfim, essas medidas eu sou muito cético que elas, primeiro, sejam aprovadas e, segundo lugar, se aprovadas, o resultado que elas permitirão não será da economia esperada e muito menos produzirão, eu diria, permitirão solucionar os problemas estruturais que o seguro-desemprego tem e a Previdência brasileira possui. Cândido, um outro ponto é sobre o desemprego e os salários no país. Como é que você vê a situação? Olha, a economia brasileira tem taxas de desemprego relativamente reduzidas, apesar da situação da economia não estar crescendo. É lógico que existe uma grande parte da população que está fora do mercado de trabalho, enfim, não tem interesse talvez em procurar emprego. É lógico que eu não imagino que esse desemprego venha a crescer, venha a explodir nos próximos meses, a não ser que, enfim, ocorra uma tragédia na economia brasileira, enfim, uma recessão, mas não é a nossa expectativa. É lógico que, em relação ao seguro-desemprego, enfim, que o governo adotou algumas medidas, como o Cláudio coloca, a questão realmente é o problema existe uma grande rotatividade da mão de obra e essa questão efetivamente tem que ser discutida e as medidas anunciadas não podem visar apenas a questão de uma economia de recursos. É lógico que isso não resolve o problema do país, não vai ser revendo a política de seguro-desemprego que nós vamos retomar o crescimento do país. É uma questão muito de curto prazo, uma medida aí, talvez... Outra partida tem que manter o consumo também, é isso, pelo que eu estou entendendo? É lógico que o seguro-desemprego, no momento que a pessoa perde o seu trabalho, possibilita ela continuar consumindo, porque é lógico que se a pessoa também não tem renda, ela não consome, isso é lógico que agrava a crise da economia. Então é importante, é lógico que você, de alguma forma, no momento de dificuldade, você ofereça a esse trabalhador a possibilidade de pelo menos participar aí da sociedade, enfim, e consumir. Mas efetivamente a minha preocupação é no sentido, olha, para onde que o país vai, quais são enfim, o nosso
futuro, onde nós queremos chegar, qual é o nosso planejamento. Essas questões não estão claramente colocadas, apenas algumas medidas de curto prazo, que não resolvem efetivamente o problema nem do seguro-desemprego, nem a questão da Previdência também. Quer dizer, é lógico que, enfim, a Previdência tem aí um grande desequilíbrio, mas não vai ser só com a pensão por morte, a revisão disso, que nós vamos resolver esse tipo de problema. Agora, sobre tudo que a gente discutiu, acho que daí os dois podem responder, trazendo para a realidade do dia a dia, com essas medidas econômicas, qual que tem que ser o comportamento no dia a dia do trabalhador comum, da pessoa de classe média? Olha, o momento é um momento de expectativa. Eu acho que nesse momento não é um momento de fazer dívidas, não é um momento de financiar excesso de consumo, usar cartão de crédito, cheque especial. É um momento que a gente tem que aguardar um pouco, desenrolar aí o resultado dessas medidas econômicas. O governo, é lógico, que deve vir a público ainda anunciar o que pretende para o país. É lógico que os juros estão mais altos, alguns tributos estão aumentando, então o custo de vida vai crescer. Então, calma, vamos aguardar, enfim, esperar o desenrolar e ter paciência, principalmente controlar os gastos nesse momento. Olha, para usar a expressão popular, prudência e caldo de galinha não faz mal a ninguém, tá certo? Eu acho que nessa situação, como o Cândido já colocou, enfim, e mais do que com a taxa de juros no patamar que se encontra, se endividar, enfim, eu diria gastar além da conta, hoje controlar os gastos passou a ser um fator-chave, mesmo porque a inflação para o segmento mais baixo, mesmo que ela ainda seja num patamar relativamente baixo, também baixo, afeta muito mais a população de baixa renda, porque a flexibilidade em alterar a estrutura de gasto é muito menor, muito pequena, tá certo? Então eu diria que esse é o primeiro aspecto, isso é não se endividar, mas o que isso claramente filtrar o consumo que realizará. Tem um outro aspecto também que eu acho que é importante de ser ressaltado, um certo olhar mais cuidadoso com o seu emprego. No Brasil nós temos uma cultura, seja do empresariado, seja dos trabalhadores, de não valorizar uma relação de médio e longo prazo. O que explica, em grande medida, ou parte da rotatividade que nós temos no mercado de trabalho. Numa situação como a que nós vivemos, quer dizer, o trabalhador ter um certo cuidado, estou falando mais do empresário, obviamente que tem maior possibilidades, mesmo quando o desemprego aumenta. Mas o trabalhador olhar com um pouco mais de atenção o emprego que possui e, às vezes, mesmo que ele não tenha uma vantagem de curto prazo, pensar numa vantagem que a médio e longo prazo essa situação ocupacional lhe propicia. Então, se preocupar com a estabilidade no emprego, então. Preocupar com a estabilidade do emprego. Em particular porque, como nós não temos essa cultura no Brasil, né, em especial quando o mercado de trabalho melhora, o efeito de troca de emprego aumenta significativamente, porque não há um compromisso da empresa com o seu trabalhador e vice-versa. Então o trabalhador também olha e fala o seguinte, não, vou embora, tá certo? Porque eu vou manter o compromisso, já que eu tenho possibilidade, eu vou embora, pego outro emprego. E toma uma posição muito de curto prazo. Eu acho que tem que começar a olhar, especialmente considerando o contexto do país, tá certo? Com mais atenção, tá certo? O emprego que possui. Cândido, muito obrigado pela presença. Quer dar um resumo final, fechar alguma ideia que ficou aí, que passou? O momento é de expectativa, mas o país, com certeza, no futuro vai retomar o seu crescimento e nós vamos ter oportunidade de aumentar a nossa competitividade. Eu continuo otimista, não acho que vivemos um momento trágico. O Brasil vai se recuperar. Todos devemos continuar esperançosos. Então. Com certeza. Cláudio, obrigado por ter vindo. Se quiser finalizar alguma coisa. Também eu acho que eu não sou tão otimista, mas eu acho que o país tem um grande potencial. Agora tudo dependerá da nossa capacidade, da sociedade brasileira, tá certo? E dos governos que o país possui em saber aproveitar a oportunidade que tem. Bom, isso
Talvez é uma situação inédita no Brasil durante muito tempo. A pergunta é se saberemos fazer, né? Tá, Joia. Muito obrigado. O Ponto de Vista de hoje falou sobre os rumos da economia no país com os economistas Cândido Ferreira e Cláudio Dedeca. A gente volta num próximo programa.